Simplesmente começou, deu um problema. Eu vou começar de novo, novamente. Novamente, né? Pode começar? Vou. Boa tarde, meu nome é Tamara, trabalho na Justiça Federal e serei a conciliadora na audiência do senhor Kevin Batista Pereira Santos, menor representado por seu genitor, Joelton Batista Pereira. Desde já eu queria deixar registrado que o INSS foi devidamente intimado, todavia não compareceram e nem mandaram um representante. Sendo assim, daremos prosseguimento normal a essa audiência. Essa audiência está sendo realizada pelo chefe de Almenara, onde temos a servidora Sâmia garantindo a incomunicabilidade entre a parte atora e testemunha. Doutor, o senhor pode fazer as perguntas para o senhor Joel, tá bom? Tudo bem. Primeiramente, boa tarde, Joel. Boa tarde. Eu sei que é um momento muito difícil para você, e hoje nós vamos relembrar algumas situações que ocorreram no passado, mas eu queria que você pontuasse para a gente tudo o que aconteceu com a sua esposa, né? A qual, infelizmente, veio a óbito, e relacionada ao trabalho. Eu queria que você contasse desde o início, de que você se recorda, e aí eu vou te fazendo algumas perguntas. Tá bom. Então, ela começou a trabalhar lá com 15 anos. Isso foi, acho que, 2013 a 2014, eu não me recordo a data exata. Aí ela trabalhava no início só nos finais de semana, de sexta a domingo. Entrava às 7 e o horário de sair não tinha exatamente. Tinha dia que saía mais cedo, às 5. Outras vezes já chegou a sair até 8 horas da noite. E quando faltava alguém lá no serviço, como o tempo foi passando, aí ela começou a cobrir folga também de algumas que faltavam, entendeu? Entendi. Ela, Pode continuar. então, ela trabalhava, começou, eu não me lembro se ela começou, foi servindo mesa ou se foi ajudante na cozinha. Eu sei que com o tempo ela passou a ser cozinheira fixa, mais para o Entendi. final. Ela passou a ser cozinheira fixa, ajudava no caixa também, limpava banheiro, fazia de tudo lá, entendeu? Entendi. E qual que era o nome da empresa, Joel? Quiosque Canoa Quebrada. Qual que é o nome do proprietário ou proprietária da empresa? Você se recorda? O nome eu sei o primeiro, que é Tereza. Dona Tereza, né? E Isso. qual cidade que era esse quiosque? Ou que é, né? Não sei se funciona ainda. Itanhaém. Itanhaém. Itanhaém Isso. fica em qual estado? Litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo. Eu queria que você me pontuasse com mais clareza o horário que ela entrava e o horário que ela saía. Então, ela entrava, o horário certo para entrar era 7 horas. 7 da manhã. E 7 da manhã. Quando o movimento era mais fraco, ela saía normalmente, acho que 5h30, 6 horas. E Entendi. quando era mais temporada assim, ela já chegou a sair até 8, 8h30, mais ou menos, da noite. Entendi. Você se recorda como que era o pagamento lá? Se ela recebia em dinheiro, se depositava na conta dela, se era em cheque? Eu recebia em dinheiro. E a empresa ela fornecia algum benefício para externos, tipo para transporte, alimentação, plano de saúde, alguma coisa do tipo? Não entendi essa parte, senhor, repete, por favor. A empresa fornecia plano de saúde, vale transporte, vale alimentação para Não, nada ela? disso. Não. Nada disso, né? Era quantos funcionários lá, você se recorda? Olha, quando eu levava ela lá, eu não me recordo, eu deixava ela lá e vinha embora, entendeu? Mas Entendi, normalmente a dona já estava lá. Aí, com o passar entendi, do tempo, ela que abria o quiosque. Ela era a primeira a chegar para abrir o quiosque. Então, eu não me recordo. Mas eu sei que tinha bastante gente lá. entendi. E você sabe me informar, eu sei que talvez você não vai saber, mas é só uma pergunta aqui.
se desse pessoal, tudo que foi contratado lá, que na época você presenciou, se todo mundo era carteira assinada ou se era só temporada, ou ela falava que ia assinar e não assinava a carteira de ninguém. Então, lá, ela me falava que só tinha uma que era de carteira assinada. As outras, Ah, tudo era só o contrato de boca mesmo. entendi. Entendi. Você falou que ela trabalhou na cozinha, né? Isso. Você chegou a presenciar isso ou é só ela que falava com você que trabalhava na Não, cozinha? presenciei sim. Você Já presenciei. presenciou? Você consegue me recordar de alguma coisa que você presenciou na cozinha lá? Assim, tipo o quê, por exemplo? Não, porque você falou que presenciou na cozinha. O que você presenciou? Assim, ela que fazia todas as porções lá, praticamente, era ela que fazia. Como eu falei com você, Ah, entendi. com o Entendi. passado, ela que comandava lá na cozinha já. Entendeu? Entendi. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Quando ela engravidou, ela continuou trabalhando lá com você? Com você, desculpa, na empresa lá? Continuou. Ela trabalhou por um bom tempo. Trabalhou. E aí, quando ela ganhou o neném, ela ficou afastada da empresa e voltou. Você consegue Ela precisar ficou, isso? eu acho que ela não chegou a ficar nem um mês afastada, não. Foi poucos dias só. Ah, tá. O parto dela foi normal? Foi cesárea? Você não se recorda? Foi normal. Foi parto normal, né? Assim que ela deu à luz, né, ao Kevin, a renda dela complementava com a sua para poder sustentar o Kevin? Foi mais ou menos porque naquela época eu estava trabalhando também. Não ganhava muito, mas já ajudava. Entendi. E após o falecimento dela, como que ficou a situação do Kevin Então, após financeiramente? o falecimento dela, eu tive que sair de lá de Itanhaém, entendeu? Porque não teria como eu cuidar dele lá ao mesmo, e ao mesmo tempo trabalhar. Aí eu tive que sair de lá, trazer ele aqui para Minas, para ele se acostumar com meus pais, para mim poder trabalhar novamente, entendeu? Entendi. E, então, enquanto a dona Stephanie estava viva, o senhor morou em Itanhaém juntamente com ela, né, seu Isso, Joel? isso. Entendi. Tá certo. Sem mais perguntas, eu estou satisfeito. Ok, obrigada. Tem testemunha, né, doutor? Você deseja escolher qual primeira testemunha a ser escutada, a ser A ouvida? primeira vai ser a Liliane. Williane, Isso. vou colocar aí. Williane, boa tarde, tudo bem? Tarde. Qual é o seu nome completo? Fala de novo, aqui deu uma travada. Liliane Nascimento Silva, Onde a senhora mora? no interior de São Paulo, Piracaia. A senhora é parente ou é conhecida do senhor Wilton? Ida, Sendo assim, eu gostaria de informar que você está participando da audiência, o qual é testemunha que deve falar só a verdade, ou dizer que não sabe ou não se lembra. Todavia, não pode mentir, tá bom? Na tela ao lado, temos o advogado do senhor Joelton, o senhor Bruno, e ele fará algumas perguntas para a senhora. Doutor, o senhor está com a palavra. Tá certo. Liliane, boa tarde. boa tarde. Eu gostaria que você me informasse o seu endereço completo, por gentileza. Interior de São Paulo, Uhum. Piracaia. Que é o nome da rua também? Sim. Hum, Mas se eu souber mais ou menos, não tem problema. Só para a gente poder iniciar as perguntas para você.
que é a Avenida Francisco, Certo, número 130. certo. A cidade onde a senhora mora fica próximo da cidade de Itanhaém? Próximo não, é um pouquinho longe. É um pouquinho longe, né? Mas a senhora já morou em Itanhaém? Sim, meus 30 anos eu sempre morei lá. Ah, tá. Você morou os primeiros anos de vida, 30 anos em Itanhaém, depois que a senhora Vim mudou. embora para cá. Aqui tem 3 anos que eu moro. Entendi. Itanhaém é uma cidade do litoral de São Paulo, né? Isso. Tá certo. E nesses 30 anos que a senhora morou na cidade de Itanhaém, a senhora já chegou a trabalhar no quiosque Canoa Quebrada? Sim, trabalhei 10 anos, mas só 10 anos. temporada. A sua temporada. E como é que Sim. funciona essa temporada que a senhora trabalhou lá? A senhora pode explicar para a gente, por gentileza? Então, eu trabalhei lá, sempre trabalhei lá, tipo de dezembro até o carnaval, finalzinho de novembro até o carnaval. Sempre foi temporadas e feriados, né? Era só isso mesmo. Era mais Entendi, temporário só. entendi. E nesses 10 anos que a senhora trabalhou, a senhora se recorda de uma moça, o nome de Stephanie Aparecida de Souza Santos? Sim, Ela era funcionária também de temporada, igual a senhora, ou ela trabalhava lá constantemente? constantemente. Entendi. A senhora pode relatar como que era o horário de trabalho da senhora e o horário de trabalho da Stephanie, se tinha alguma diferença, se era a mesma coisa? Era a mesma coisa, a gente entrava 8 da manhã e mais ou menos assim a gente não tinha horário certo para sair. Era sempre 6 horas para 7 horas, por aí. Quando era final de ano, que era mais corrido, que a gente sempre passava um pouco do horário. Entendi. No tempo que a senhora trabalhou lá nesse quiosque, a senhora se recorda quem que abria e quem que fechava o estabelecimento? A Dona Teresa, Dona Tereza. E quando a dona Tereza não podia, quem que abria? o filho dela, o Jonas. O filho dela. E em algum momento da senhora trabalhando, a senhora se recorda se a Stephanie também já chegou a abrir ou fechar o estabelecimento? Não, sempre eram eles mesmo. Entendi. E qual que era a função da Stephanie lá na empresa? Ela sempre trabalhou assim, como na cozinha, ajudante de cozinha, mas muitas das vezes ela fazia ajudante geral. Entendi. Como a senhora trabalhou lá há 10 anos, a senhora consegue descrever para mim como que era esse quiosque e quantos funcionários que trabalhou lá junto com a senhora, assim, na época que a senhora trabalhou? Então, no tempo, como eu sempre trabalhei temporada, na cozinha sempre era uma cozinheira e duas ajudantes, que era eu e ela, né? E fora os outros funcionários do lado de fora, que era a garçonete, os barman, os copeiros, assim na Entendi. faixa de 7 a 8 funcionários por aí. Entendi. E desses funcionários da época que a senhora trabalhou, quantos que tinha carteira assinada? Na minha época, era Isso, uma só. uma só. Uhum. Ela já chegou a prometer para a senhora ou para a Stephanie de assinar a carteira de vocês alguma vez? Ou... Não, porque Tá, como eu sempre trabalhei só temporada, né? Não cheguei a trabalhar assim o ano inteiro, então nessa parte de registro, não. Agora, entendi. sim, a dona Stephanie, ela sempre trabalhou sempre o ano inteiro, né? Que sempre foi contrato por boca. Entendi.
E o que a senhora se recorda assim, da Stephanie, lá da época que a senhora trabalhou? A senhora pode relatar um pouquinho Não entendi. Você pode me repetir? da época que a senhora trabalhou lá na empresa? O que a senhora se recorda da Stephanie? Quando ela entrou, quando ela saiu, no meio, mais ou menos, do contrato de trabalho dela? O que a senhora se recorda assim, da Stephanie? Aí agora eu não me recordo. A senhora falou que a Stephanie era da cozinha, certo? Sim. E no tempo que a senhora trabalhou lá, a Stephanie era só cozinheira ou ela ajudava a limpar? Se ela também ajudava a servir as mesas? O que a senhora se recorda nesse sentido aí? Então, assim, mais finais de ano, né, que era bem corrido, e feriados, ela sempre trabalhou na área da cozinha, né? Entendi. Agora, quando ela trabalhou assim um ano inteiro, como era poucos funcionários, somente ela, como não tinha muita movimentação no quiosque, que era entre ela e mais uns 2 funcionários, ela fazia tudo. Ela, quanto na cozinha, quanto na copa, quanto os banheiros, atender mesas, né? Só finais de ano mesmo, que era bem corrido, que ela trabalhava na área da cozinha. Entendi. A senhora se recorda quando a Stephanie estava grávida ou a senhora não trabalhava lá nessa época? Não, não me recordo, porque como eu trabalhei mais finais de ano, então não era assim mais no meu tempo, né, que eu peguei ela grávida trabalhando lá. Ah, tá certo. Então, a senhora não chegou a conhecer o filho da Stephanie, não, Kevin? Só por foto. Ah, só por foto, né? Entendi. Qual que era o nome da dona da empresa? A senhora se recorda? Eu conheço assim só como Dona Teresa, mas o nome dela completo não me recordo. Ah, tá certo. Dona Tereza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Desse tempo que a senhora trabalhou, tem mais alguma coisa que a senhora queria relatar que eu não perguntei para a senhora? Não. Então, tá certo. Eu estou satisfeito, tá? E agradeço a senhora, dona William. Ok. Ok, obrigada. A senhora está dispensada, tá bom? Uma boa Obrigada tarde. de novo. Boa tarde. Doutor, aqui tem a Natália, a testemunha. A outra saiu, eu não sei se é a internet dela, mas ela saiu. Não tá aqui não. Pode chamar a testemunha Natália? Pode chamar a testemunha Natália, não tem problema, não. Na verdade, já vai ser informante. Ah, tá. Boa tarde, Natália, tudo bem? Seu microfone está desligado. Qual que é o seu nome completo? Fala de novo, é que travou. Natália Santos. Onde a senhora mora? Hoje eu estou Qual é o município? São Paulo. Você é parente ou é conhecido do senhor Joelton? Hoje eu estou conhecida, né? Não escutei. Atualmente, hoje, ele é pai do meu sobrinho. Ah, tá. Então, sendo assim, gostaria de te falar que você está participando como informante, tá bom? Sim. Doutor, pode dar início às perguntas? Natália, como a senhora já deixou claro, né, a senhora é irmã da Stephanie, né? Correto. Eu queria que a senhora me relatasse o que a senhora se recorda da Stephanie na empresa, quando que ela começou a trabalhar, o que a senhora se recorda de toda dessa jornada da Stephanie, desde quando ela entrou até a morte dela. Não sei o que a senhora vai saber falar, mas o que a senhora souber,
a senhora pode falar para nós. Sim. No ano de 2014, na verdade, eu que comecei a trabalhar lá e coloquei minha irmã para trabalhar no quiosque, né? E ela começou a trabalhar lá aos finais de semana, né? Eu ia sexta, sábado e domingo. Eu trabalhei lá no período de 6 meses e ela trabalhou junto comigo. Ela ficava mais na parte da cozinha, atendia as mesas, né? Só que depois eu acabei saindo de lá, que eu tive um relacionamento com o filho da dona do quiosque, né? E acabei não trabalhando mais lá. Mas a minha irmã, né? Ela trabalhava lá de. Primeiro ela começou a trabalhar de sábado e domingo, depois foi sexta, sábado e domingo. Depois ela começou a ir todos os dias trabalhar, né? Infelizmente, a dona Teresa, né, que era a proprietária do quiosque, não registrava. Ela alegava que não ia registrar nem eu, nem a minha irmã, por conta da minha irmã ser menor de idade, né? E eu também já tinha meus 16 anos, mesmo assim com carteira, ela não falou que não ia registrar a gente, que era só alta temporada, né? Porém, a minha irmã, ela continuou trabalhando lá, mesmo depois que eu saí, ela continuou trabalhando lá de segunda a segunda, né? Tanto que eu, como irmã dela, né, eu achei um absurdo que ela, mesmo grávida, mesmo ficou meio que doente na gravidez, depois ela ganhou meu sobrinho, não teve o resguardo, já voltou a trabalhar de novo. Como eu tinha me envolvido com o filho dela, eu não podia falar nada, né? Eu nem me metia direito na vida da minha irmã, porque a gente não tinha meio que um convívio bem, né? Por conta disso. Depois a minha irmã se tornou uma funcionária de confiança dela. Levava a chave do quiosque, abria o quiosque, limpava a casa dela, às vezes limpava a casa dela, cuidava da casa dela, enfim. Minha irmã era uma funcionária de confiança dela. Entendi. Pelo menos é o que eu sei, né? Entendi. E na época que a senhora trabalhou e que a senhora conviveu lá, a senhora se recorda mais ou menos quantos funcionários que tinha lá na empresa? Ai, tinha mais ou menos uns 9 a 10 funcionários. Entendi. De 9 a 10 e nenhum era 9. carteira. Não, nenhum era registrado. Eu acho que na época só uma menina era registrada. Entendi. Aí a menina saiu e minha irmã ficou no lugar da menina. Entendi. E além da Stephanie trabalhar na casa, na empresa, ela chegou a trabalhar também na casa da dona lá do quiosque? Sim, chegou a trabalhar lá. Entendi. Eu não sei E, só o tempo. entendi. E a partir do nascimento do Kevin, né, do sobrinho da senhora, Sim. a renda dela, só se recorda se ajudava para poder pagar a despesa do Kevin também? Ou era só o genitor que cobria todas as despesas? Não, a minha irmã também ajudava. Minha irmã A irmã? ajudava, sim, muito. Entendi, entendi. E a partir do momento que a sua irmã faleceu, a empresa chegou a oferecer alguma coisa para poder uma rescisão, né, amigável com para o Kevin e o Joelton, ou a senhora não tem conhecimento? O que a senhora sabe disso? Olha, como eu vim morar em São Paulo, eu fui pro velório da minha irmã, né? Na verdade, quando minha irmã adoeceu, eu cuidei da minha irmã no hospital, né? Eu e minha mãe, mas eu mais cuidei dela. Uhum. Infelizmente, a minha irmã ligou, né? 2 dias antes da minha irmã se internar, da gente internar minha irmã ligou para a proprietária, para a dona Tereza, e informou que estava doente, que não poderia trabalhar. Ela retornou e falou para minha irmã trabalhar e passar na farmácia. Porém, desde aí que minha irmã adoeceu, nem no caixão da minha irmã, me perdoa pela palavra, né? Ela ajudou. Nem no caixão da minha irmã, nada. Eles não ajudaram nada, nem no dia do velório. Minha irmã tinha uma consideração muito grande por ela, por conta delas. Ela era amiga da minha irmã. Minha irmã era, além de uma funcionária assim de confiança, era amiga pessoal dela, entendeu? Mas Entendi. nem no velório da minha irmã, nem fechar lá, nem nada, eles compareceram em nada. Na verdade, quando minha irmã faleceu, eles bloquearam a gente em tudo. Eles não quiseram manter nem contato, nada, nada. Simplesmente viraram. Entendi. Qual que era o nome da empresa? Você se recorda que ela trabalhava?
O nome do quiosque, eu tinha como nome fantasia Quiosque Canoa Quebrada, que era do finado Zé do Coco, né? Era do esposo dela. Entendi. Não, beleza. Só para a gente saber mesmo, porque são perguntas que o juiz, apesar de não estar aqui, mas ele é bem metódico com esses mínimos detalhes, sabe? Uhum. E eu estou satisfeito, tá? Sem mais perguntas, e agradeço o seu depoimento aqui nessa tarde. Imagina. Eu que agradeço. Obrigada. Ok, obrigada. A senhora está dispensada, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Doutor, a outra testemunha não está presente, não. Pois é, provavelmente a ligação dela, a internet deve ter caído, cara. E ela seria de suma importância também para a gente, apesar de que a informante contou o passo a passo, né? Mas, infelizmente, para a justiça o peso não é tão grande como de uma testemunha, né? Sim. Infelizmente, Você consegue ver se ela está disponível aí, Joel? Eu estou vendo aqui se eu consigo falar com ela aqui. Não, porque senão a moça vai ter que encerrar a audiência. Eu acho que ela não vai aparecer, não. Ela até colocou que quer buscar acho que uma criança na escola. Mandou uma mensagem aqui. Eu estou tentando ligar para ela aqui também, está chamando, então ela não está atendendo, não. De qualquer forma, Tâmara, infelizmente acontecem os imprevistos, né? Aham. Se você puder consignar na audiência que a testemunha Juliana Ferreira da Silva esteve presente, mas por problemas técnicos ela não pôde ficar até o final, né? Tá bom. O senhor deseja fazer alguma consideração quanto ao processo? Quanto ao processo, reiterar os pedidos da petição da petição inicial, inclusive da impugnação à contestação, tendo em vista que, diante das provas testemunhais colhidas aqui em juízo e diante das provas colhidas da Justiça do Trabalho, é inegável que a genitora do Kevin trabalhou no quiosque Canoa Quebrada, sendo devido
benefício aí para o Kevin. São essas as minhas considerações. Ok, a audiência está sendo encerrada, o processo seguirá concluído, tá bom? Então, boa tarde. Boa tarde, bom Boa trabalho. tarde. Obrigada, tchau. Para vocês também.